Então, bom dia, eu sou a Sara, sou a apresentadora e coordenadora aqui do podcast. Hoje vamos entrevistar a doutora Sofia e a Diniz vai se apresentar agora. Podcast Tudo ao Maior. Olá, eu sou o Diniz e tenho 18 anos. Como sabem, por vezes fico muito cansado quando falo e utilizo este sistema de comunicação para me ajudar, o software Grid. Bem-vindos ao podcast Nada a Ver. Episódio 14, Doutora Sofia Carneiro. Pode. Antes de começarmos, quero dizer uma coisa. Esta não é uma entrevista qualquer para mim. A doutora Sofia esteve presente num dos momentos mais difíceis da minha vida. Por isso, hoje, falo como entrevistador, mas também como alguém profundamente agradecido. Obrigado. Posto isto, obrigada, doutora Sofia. Vamos começar, que não há tempo aqui para estas coisas, não é? Que a doutora Sofia também tem mais coisa do que levar connosco. Portanto, vamos começar. Quem é Sofia Carneiro fora dos cuidados intensivos? Esta era uma pergunta muito difícil. Olha, Diniz, primeiro queria agradecer muito o convite, porque normalmente as pessoas que trabalham em cuidados intensivos têm assim um contacto muito breve com os doentes e pode até ser uma coisa muito importante para a pessoa, até para nós também, mas depois acabamos por ser tão efêmeros que raramente voltamos a conseguir falar com os nossos doentes e com as famílias. Portanto, para mim é assim um privilégio teres pensado em mim e em nós cuidados intensivos para estar aqui. Eu fora dos cuidados intensivos sou assim muita coisa. Algumas das coisas não vou partilhar, mas vou partilhar algumas. Olha, tenho muitas coisas que gosto de fazer fora, até porque isso ajuda-me depois a estar assim inteira nos momentos mais difíceis, mas que eu escolhi, eu gosto deles. Portanto, para mim não é difícil estar aqui, é estar aqui e lá. Aqui é difícil. É mais difícil do que lá, não é, doutora? Mas sou uma pessoa que gosta muito de viver, gosto muito de praia, gosto muito de viajar, gosto muito de partilhar experiências, gosto muito de trabalhar fora deste hospital também, nomeadamente em África, que vou muitas vezes, portanto gosto muito de estar com as pessoas e tentar fazer a vida um bocadinho melhor em alguns sítios. Gosto dessa pessoa, uma pessoa cheia de mundo, cheia de experiências, que gosto de proporcionar aos outros também, gosto muito de música. Faz voluntariado em África, doutora? Faço voluntariado e trabalho mesmo em África, ou seja, felizmente tenho a sorte da instituição onde também escolhi por isso, me dar tempo para poder ter os meus projetos também em África. Isso tem vindo a ser muito importante ao longo da minha vida, mas sobretudo acho que sou uma pessoa de pessoas, fora daqui, uma pessoa de mundo. Por que escolheu medicina e os cuidados intensivos pediátricos? Como foi o seu caminho, doutora Sofia? Olha, então, vamos entrar nos clichês, mas eu vou-te contar os clichês verdadeiros. Eu sempre quis ser médica, mas eu não queria ser médica, eu queria ser pediatra. Okay. E, portanto, não foi fácil chegar à medicina. Foram muitos anos a tentar e a não conseguir, porque na altura ainda eram as médias muito mais altas do que são agora, e eu estudei aqui perto do hospital, portanto passava muitas vezes à porta e dizia sempre, eu quero ser pediatra, mas isto desde pequenina. Okay. Guardei o segredo para algumas pessoas porque tinha medo de não conseguir, e então em casa sempre acharam, tenho pessoas ligadas à saúde, sempre acharam que eu queria ir para direito. Ou coisas assim parecidas. O meu pai sempre dizia que eu podia ser uma boa juiz. Ok. Assim muito exatamente o que é que eu queria ser, porque tinha medo de não conseguir. Pronto, depois a determinado momento
revelei e esforcei-me para isso, mas eu não queria medicina, eu queria pediatria, sempre quis pediatria desde sempre. Depois tive outra vez medo de não conseguir, já era médica, e depois tive outra vez medo de não conseguir entrar para a especialidade que eu queria e pensei, bom, agora tanto esforço e eu não tenho outra coisa que eu gosto, eu queria mesmo pediatria. Mas já dentro da pediatria eu queria os doentes mais graves, aqueles que... Toda a pediatria é muito importante, mas eu queria aqueles doentes mais graves, aqueles que eu pudesse fazer a diferença entre a vida e a morte, e aqueles que não podia fazer vida, fazer a morte mais bonita que pudesse existir. Eu sempre quis estes doentes. E depois tive a sorte de conseguir entrar para a pediatria, esforcei-me, mas também tive sorte, aqui onde eu queria, no hospital pediátrico, e desde sempre quis os cuidados intensivos. Então, durante os 5 anos da especialidade que eu fiz aqui, sempre estive muito juntinho assim, ali à unidade, a tentar, a arranjar pessoas de referência, que me foram sempre deixando e evoluir neste campo. Mas também tive sorte de conseguir ficar nos cuidados intensivos e tenho feito o meu percurso. Portanto, eu nunca quis ser bem médica, eu queria ser pediatra. Porque se me dessem outra área, eu não... Ok, doutora. E há quantos anos é que está aqui? Então, nos intensivos, desde 2020. Ok. Portanto, há 6 anos e pouco. Há 6 anos e pouco. Aqui no hospital, há 12. Há 12, ok. Pronto. Portanto, é esta a minha história. Até chegarmos aqui. Como é um dia na unidade dos cuidados intensivos? São todos muito diferentes e é isto que eu gosto, porque há dias que são um rebuliço total, em que eu nem sequer me consigo sentar 1 minuto, depois há dias mais calmos, depois há dias mais intensos emocionalmente e eu acho que tu te podes lembrar disto. Há dias que são autênticas vitórias, há dias em que choramos todos, a maior parte dos dias são muito bonitos. Mas há dias difíceis e também lá estamos nesses dias. São sempre muito cheios de muita coisa, muitas pessoas a quererem falar connosco, muitas pessoas no hospital a quererem ir falar connosco. Depois também acham sempre que nós somos assim andamos sempre na toca, porque nós não saímos dali, não é? As pessoas é que vão ter connosco. Mas no geral são sempre dias muito diversos, muito peculiares. E não é só... bom. Lá está, doutora, quando nós ouvimos falar em intensivos, não é? Muito ao mesmo, pronto, par e par com paliativos, é só muita desgraça, muita tristeza. E a doutora Sofia fala com muito, não é só isto, há coisas bonitas nos intensivos. E também há coisas bonitas na tristeza. Claro, é isso mesmo. Porque há momentos tristes e nós vivemos em conjunto esses momentos tristes. Mas há tristezas que têm que viver connosco e nós tentamos que esses momentos sejam o menos pesados possível. Mas há tristeza, nós não abolimos a tristeza da nossa vida, porque tu também estiveste triste e também tiveste momentos em que eu tenho a certeza que ficaste mais feliz. Portanto, nós tentamos que esses cheguem. Às vezes não é possível, mas tentamos sempre. Tentamos sempre. Ui, estás-te a rir. Como lida com a pressão das decisões tão difíceis? Como as tuas, por exemplo. Olha, eu acho que nós aprendemos ao longo dos anos. Há algumas características em nós que nos fazem, quando escolhemos esta área, saber lidar com as decisões difíceis. Mas há decisões difíceis em toda a nossa vida. Às vezes, as decisões difíceis não são só decisões de vida e de morte. Há muitas outras. E então todos nós treinamos ao longo do tempo decisões difíceis. O que é que eu tento? Tentei trabalhar muito esta parte da comunicação, porque isto também se treina e é tão importante fazer cursos nesta área como noutra área qualquer. E eu tento, sobretudo, saber o meu lugar. Ou seja, quando há decisões difíceis para tomar numa equipa, e equipa eu incluo
a ti, Dinis, por exemplo, e aos pais e aos cuidadores, todos nós temos que saber a nossa função naquele momento muito importante, e eu tento conseguir não sair dali. Eu sei que eu, naquele momento, sou a pessoa que tem que tomar algumas decisões, mesmo quando as outras pessoas não conseguem tomar ou não têm de as tomar. Eu tento nunca me esquecer daquele papel que eu tenho. Tento tirar o peso das decisões difíceis a quem não tem de o ter, e fico com ele. E tento sempre partilhar as minhas dúvidas, mas depois partilho as minhas decisões. E tento sempre tomar as decisões pensando no melhor que existe para o doente, porque na verdade tu confiaste-me o teu corpo e a tua vida naquele momento. E olho sempre para quem está naquela cama como eu confiei-me, não é? A ti naquele momento. Então eu posso errar, mas eu tento sempre tomar as decisões que eu acho que são as mais adequadas, as mais justas para o doente naquele momento. E portanto, quando nós temos uma decisão que exige muita pressão, respirar fundo, avaliar. Às vezes eu vou falar com a Sofia sou eu digo, olha, vou só falar um bocadinho comigo própria, isolo-me, também trabalho muitas vezes sozinha, portanto, e vou falar comigo. E falo, e debato-me, e tomo uma decisão. E depois temos que saber arcar com as consequências da decisão, mas nunca deixar a equipa ir abaixo. E lidar aqui com a pressão dos pais, não é? Sim, os pais são sobretudo companheiros na decisão. Okay. Às vezes não tomamos as decisões que os pais querem, eu ouço-os. Nas decisões que podem ser partilhadas, eu ouço, e nem sempre chegamos ao mesmo sítio, porque há decisões que são médicas e nós ouvimos, mas as pessoas, como é óbvio, não têm a noção do todo. Tentamos sempre ter em conta e, sobretudo, explico o que é que me levou, o que é que eu estou a pensar, mas eu sinto, e cada vez sinto mais, que há decisões que partilhamos com os pais, mas que nós temos que, no momento certo, temos que ser nós. Porque é muito ingrato também, às vezes, passar a decisão de uma coisa que nós não dominamos para outra pessoa. Por isso, olha, tento fazer o melhor que eu consigo, com o treino que eu fui tendo, tentando sempre poupar ao máximo umas decisões difíceis e o impacto que elas têm nas pessoas. O que me motiva todos os dias? Olha, esta é a pergunta mais simples que tu me podias ter feito, porque o que me motiva mesmo é fazer diferente para alguém, fazer melhor. Motiva-me as coisas pequeninas, por exemplo, eu sou muito maricas, eu não consigo ver ninguém com dor, porque eu própria sou mesmo muito mariquinhas. Portanto, então só eu levantar-me e pensar, tirei a dor a alguém, ou consegui pensar, investigar e ver qual é a melhor solução para aquela pessoa. Portanto, o que me motiva é vir fazer coisas boas. No geral, vir para o hospital fazer coisas boas às pessoas, coisas que elas precisam e que podem ser, algumas vezes não são as coisas boas que podemos estar a pensar que são boas, mas mesmo dentro das coisas más, existe sempre uma coisinha boa para fazer. E motiva-me, por exemplo, ter-te ver a acordar. Não sei se tu te lembras de mim quando tu acordaste. Gosto de ver as pessoas a acordar quando estão sedadas e abrem os olhos e veem quem é que está lá ao lado. Gosto que se lembrem da minha voz quando estavam sedados, estavam a dormir, mas eu sei que reconheciam a minha voz. Gosto de ver o primeiro sorriso. Gosto dessas coisas. E como é que a doutora, lá está aí, não estando no seu papel, como é óbvio, mas como é que a doutora sabe que conseguiu tirar a dor àquele dia? Ou me dizem, ok, e já tive vários doentes que me disseram, nunca tive sem dor. Obrigada. Porque as pessoas aprendem a viver com a dor. Pois, exato. E conseguem dizer. Outras eu consigo ver pelos parâmetros biológicos da pessoa, fisiológicos. Não é? O coração bate mais devagarinho, não estamos tão nervados, estamos mais relaxados, estamos menos tensos. Portanto, ou me dizem, ou eu consigo
adivinhar. Há alguma criança que nunca esqueceu? Claro que há, eu não esqueço, vamos ver. Eu não esqueço as crianças. Há umas que marcam mais, porque também exigem coisas diferentes. Há pessoas que têm momentos menos agressivos, como o teu momento foi tão agressivo para ti próprio, não é? Foi uma cirurgia muito, muito importante e obviamente que há casos que nos marcam para sempre, ou porque foi bom, porque fizemos uma coisa boa, ou porque não fizemos assim uma coisa tão boa, podíamos ter feito diferente, pois a posteriori é mais fácil pensar nisto. E depois há alguns que nos marcam e que mudam para sempre a nossa visão das coisas. Olha, eu posso-te contar uma situação que me marcou para sempre, já foi há alguns anos. Tu sabes que nós temos meninos que estão no final da sua vida e que também esse momento é muito importante para nós e nós tentamos que seja o momento mais bonito que pode existir. E na verdade, se nós sabemos que ele vai acontecer, nós tentamos sempre que ele aconteça da forma mais bonita. E eu pergunto muitas vezes aos pais, isto pode ser estranho, mas eu pergunto quando isto acontecer, quando nós temos a certeza que vai acontecer, quando acontecer, como é que vocês querem que este momento seja? E é tão importante. Como é que querem? Como é que idealizam aquele momento? Porque às vezes são pequenas coisas que nós podemos fazer para que aquele momento seja diferente e proporcionam um luto diferente. E uma vez tive a frase, para mim, mais impactante e que mudou a minha forma de agir, que foi, era um bebê, e eu perguntei como é que os pais gostavam que aquele momento fosse, já que ele ia acontecer. E a mãe disse-me, pensaram e disse-me, ele nasceu no meu colo e pode falecer no colo do pai. Trocaram os colos. E são estas coisas que nós pensamos. Foi bonito. Foi o momento mais bonito que eu pude proporcionar àquela família. Por isso, alguns doentes marcaram, tu és um deles. Mas sobretudo pelo impacto que tem na minha vida diária depois de pensar nos outros doentes com base naquilo que eu já passei com outros doentes. Mas não esqueço nenhum, se me vierem falar comigo. É a doutora Lúcia sabe. Eu lembro. O que ensinaram os doentes e as suas famílias? Acho que tudo. Porque eu acho que nós temos que aprender muitas coisas antes de podermos pôr as nossas mãos em alguém. E nós tentamos sempre fazer isso e eu estou ciente que eu fiz, mas depois há coisas efetivamente que os livros dizem que não são totalmente verdade. E se nós quisermos fazer o livro na pessoa, não vai correr bem. Então os pais, sobretudo, ensinaram-me que eles é que sabem e que são muito escassas as situações em que eles estão errados. Elas existem e nós precisamos ter essa percepção e sermos claros quando temos a certeza absoluta, até para descansá-los, que isso não é verdade. Mas, sobretudo, em cuidados intensivos, os pais são uma grande ajuda, porque eles percebem pequenas alterações que às vezes nós não percebemos. Portanto, eles ensinam muito todos os dias. Assim como eu acho que também posso ensinar alguma coisa para o outro lado. Na verdade, estamos sempre todos a aprender, mas as famílias e os pais e os doentes ensinam-me todos os dias que os livros não dizem tudo. Há segredos. Há segredos.
O que a surpreende mais na capacidade humana de resistir e recuperar? Isso é um grande privilégio que eu vejo todos os dias e é daqueles privilégios que não têm preço, porque o corpo humano é fantástico. Nós somos capazes de recuperar de coisas impensáveis e as crianças então têm uma capacidade de resiliência e de serem espetaculares naquilo que nós achávamos que à partida estava perdido. Não é verdade. O nosso corpo tem capacidades espetaculares, sobretudo o cérebro tem funções brilhantes, portanto nós falamos sempre em probabilidades, não é? E temos de as ter, porque a ciência são probabilidades e eu falo sempre em probabilidades e em risco. E disse muitas vezes também em ti que eu iria fazer isto com este risco, com esta probabilidade, mas nós não temos certezas. Não há o nunca, nem o sempre. Nós temos sempre que falar em talvez, mas um talvez com mais força ou um talvez com menos força. Isso temos que dar essa percepção. Mas o corpo surpreende-nos muitas vezes. Só surpreende a quem não estava à espera que ele surpreendesse. É isso, doutora, é isso. Porque acredito que, lá está, os seus utentes acabam também por a surpreender um bocadinho nessa capacidade de... Sim. Mas lá está, eu não fico surpreendida porque eu sei que existe essa possibilidade. Exato. Mas eu continuo a fazer a minha função de eu estudo, eu sei qual é a probabilidade disto acontecer, mas são probabilidades. 80% de probabilidade, há 20% disso não acontecer. Portanto, fico contente mais do que surpreendida. Acho que é isso. Ok. O que lhe dá certeza de que tudo valeu a pena? Olha, tu. Tu, porque nós temos a certeza que vale a pena quando vemos as pessoas melhores, quando vemos que guardam dentro daquilo que foi difícil uma boa recordação, e mesmo quando não conseguimos fazer o milagre, porque às vezes não conseguimos, mesmo assim, às vezes ainda ouvimos coisas tão boas quanto obrigada. Uma obrigada mesmo depois de não termos conseguido salvar alguém. E isso faz tudo valer a pena, porque nós não conseguimos, nós não somos os supra-sumos, nós fazemos o melhor com o que conseguimos. E um obrigada, mesmo quando tudo corre mal, demonstra que valeu tudo a pena. Nós não somos avaliados pelos nossos resultados, não é? Somos pelo nosso percurso, com o que fazemos até ao fim, mas tu és uma das coisas... Olha, eu olho para ti hoje e valeu tudo a pena. Aquela noite infernal, doutora. Valeu tudo a pena. Tudo a pena. Tudo a pena. A minha enxaqueca no dia seguinte, valeu tudo a pena. Voltaria a fazer todas as vezes que tu precisasses. O que a deixa mais otimista em relação ao futuro da medicina? Agora é aquela parte que eu dizia que não estou muito otimista, mas a verdade é que eu estou. Sabes porquê? Porque é das pouquinhas coisas que não vai haver nenhum robô que consiga substituir um médico. A não ser que podemos dar outro nome a quem faz medicina que não médico. Pode ser simplesmente aplicar escalas, mas isso não é ser médico. Portanto, eu continuo a achar que é daquelas profissões
que nunca vai acabar e que, porque tem muita ciência, mas também tem muita arte. Porque podemos todos fazer a mesma ciência, mas depois cada um, por isso é que nós gostamos mais de um médico, damos melhor com um médico do que com o outro, porque existe uma arte ali no meio de fazer as coisas. E, portanto, eu acho que o que eu acredito mais é que isto vai passando de pessoa para pessoa, não é? Nós vamos tentando passar isto para os mais novos, para quem vem, e eu acho que isso é mesmo muito bonito, uma escola médica, e, portanto, há sempre pessoas disponíveis e que querem agarrar isto desta forma. Na prática, o que eu vejo é que a medicina vai ser sempre a medicina e vai haver sempre pessoas que vão acreditar nela desta forma. Portanto, eu vejo o futuro bom, mas temos todos que lutar para haver investimento nesta área e todos nós, enquanto cidadãos, temos que pensar que a saúde não é um direito adquirido, se é que me entendes. Todos nós precisamos de coisas ao longo da nossa vida, uns precisam de mais, outros precisam de menos, mas nós todos vamos precisar e como cidadãos temos que lutar por isso, temos que nos lembrar que isto não é um direito adquirido e que pode haver pessoas que queiram fazer medicina, mas precisamos de recursos e tu sentes na pele o que é ter recursos, não é? Para sermos melhores naquilo que nós precisamos e esse é o meu medo, é não poder fazer tudo aquilo que eu sei, tudo aquilo que eu posso, se bem que as minhas mãos fazem muito e eu continuo a acreditar na medicina das mãos, mas eu preciso de recursos, eu tenho muito medo de perdê-los nos próximos anos. Por isso é que eu digo a toda a gente que é das minhas maiores lutas o SNS e o investimento, porque eu tenho muito medo de não poder fazer aquilo que eu consigo. E eu, como vou para a África, trabalho em África, vejo o que é não ter recursos e onde as mãos valem mais. Por isso esse é o meu medo em relação à medicina, é o que é que nos dão para nós usarmos as nossas mãos. Quando olha para trás, o que gostaria que os seus doentes recordassem de si? Olha, para já gostava que se recordassem de mim. Se puder, eu gostava. Acho que essencialmente ser uma pessoa boa e que os defendeu a 100% numa altura muito vulnerável, muito frágil da vida. Que nunca me esqueci deles naquele momento e que dei tudo. Se pensarem em mim como uma defensora, enquanto eles deram o privilégio de poder tratar deles, eu já fico feliz de terem confiado em mim. Se também se lembrarem que eu posso ser bem disposta, também fico contente, que lhes proporcionei algum bem-estar. Mas sobretudo isso, uma pessoa em quem podiam confiar e que os protegeu sempre. Acho que é isso que eu gostava que se lembrassem de mim. E espero que te lembres de algo, assim, umas coisinhas destas de mim. Eu ficava feliz. Doutora Sofia, há pessoas que nunca esquecemos. A doutora é uma delas. Obrigado por ter cuidado de mim quando eu não podia. Obrigada, doutora. Em nome do Dom Maior. Meu Deus! Em nome do Dom Maior, por... Posso? Por ter estado lá num dos dias mais difíceis para nós e para ele. Para nós é mesmo importante estar-lhe a agradecer, porque sem si isto não seria possível, provavelmente não teríamos aqui o Dinis, portanto é mesmo importante para nós, doutora, e queríamos mesmo agradecer. Oh, Dinis. Posso perguntar uma coisa? Posso? Posso, acho que posso, não é? Pode, claro que sim, doutora. Tiveste muitas dores? Tiveste? Mas eu tentei sempre tirar-te as dores. E sabes que
das coisas mais difíceis é nós comunicarmos, e acho que este software era espetacular para nós termos comunicado um com o outro melhor. Mas tentámos, não tentámos. Obrigada. Obrigada. Já está! Não chorámos, Diniz! Não chorámos! Agora já podemos chorar. Voz gargalhada, sem tabu, verdade, conversas transformadoras.